Recentemente, eu postei um vídeo no meu Instagram falando sobre o horário das minhas aulas. Eu começo às 7, depois às 8 tem o próximo horário, às 9, às 10 e às 11. Várias professoras de reforço comentaram nesse vídeo que o que impossibilita que elas façam os horários de 1 em 1 hora é que os pais eles não estão respeitando o combinado do horário. Algumas me falaram que os pais levam na hora que quer, outra chegou a me falar que o pai já deixou a criança lá por 4 horas esperando, falando que estava no médico, e que então isso acaba atrapalhando o andamento da aula das outras crianças, acaba criando ali um reboliço, uma está estudando, a outra já parou. E aí, o que eu fiz para resolver esse problema? Quando eu comecei a dar aula, eu também passava por isso. Primeiro, eu tinha vergonha de me posicionar perto dos pais, e eu tinha também o receio de que se eu falasse com esse pai, colocasse alguns tipos de limite, ele ia querer tirar o aluno ali e achar uma outra professora que não fosse tão rígida quanto a isso. A minha solução, já que eu ainda não queria me posicionar, foi criar uma salinha de espera. Então, na minha primeira sala, ela era uma sala muito pequena, mas ela tinha um espaço como se fosse uma antessala, uma sala de espera mesmo, porque a sala que eu aluguei era uma sala de uma antiga dentista. Então, ela já tinha ali esse espaço de espera. Como eu ainda não podia investir tanto nesse espaço, eu coloquei ali umas 3 cadeirinhas e fechava a porta do meio. Então, eu só liberava a criança após 1 hora de aula, e aí sim os outros alunos poderiam entrar. Então, às vezes, eles já chegavam, já ficavam aguardando lá do lado de fora, e aí, quando dava o horário da aula, eu abria a porta e eles entravam. Vamos supor que a aula do menino começava às 8. E aí, o pai deixou o aluno lá às 8h20. A aula iria acabar às 9 horas, a aula não iria acabar às 9h20. Então, a duração da aula passou a ser minutos mais curtos por causa do atraso. Eu comecei a me posicionar dessa forma porque eu percebi que eu não poderia me prejudicar e prejudicar todos os meus outros alunos por causa de um pai ou outro. Se você ainda não tem um espaço desse para você separar o aluno, eu recomendo que você deixe uma mesinha separada com alguns livros, algumas atividades mais fáceis, quebra-cabeça, caça-palavras e deixe essa criança lá. O que o pai precisa entender é que esse tempo a mais em que ela está ali não é um tempo a mais de aula. Então eu vou te explicar como eu fiz e vou deixar também uns prints de algumas mensagens que eu envio para os pais explicando essa situação. Pode ser que vendo a mensagem você sinta mais segurança em também responder dessa forma. Alguns pais entendem de forma tranquila, eles percebem, alguns se desculpam, outros não acham tão bom, mas eles claramente também respeitam esse tempo. Então vamos lá. A maior das queixas é sobre o atraso na chegada. Muitas professoras me relatam que os pais simplesmente levam independente do horário. Então vamos supor que você marcou para aquele aluno o horário das 8 horas. O pai vai trabalhar às 8h30, então ele deixa a criança ali às 8h30, porque fica mais fácil para ele. Ao invés de fazer 2 viagens, ele leva a criança às 8h30, de lá já vai trabalhar e para ele já está resolvido. Você tem 2 caminhos a seguir. Você pode avisar esse pai que de forma alguma você vai estender o horário da aula, porque o horário reservado para a criança é de 8 às 9, ou se você puder, você pode fazer uma alteração na sua grade e passar esse aluno para 8h30 às 9h30. São 2 opções que vão funcionar muito bem. A primeira vez em que eu tive que me posicionar em relação a alguns pais que não respeitavam isso combinado, é uma criança que estudava comigo às 8 da manhã, e a mãe insistia em me falar que ela não conseguia acordar. Eu não consegui acordar ela hoje. Ela vai chegar um pouquinho atrasada. E aí eu ia deixando. E aí ela começou a criar o seguinte hábito. Olha, hoje a minha filha vai 8h30. Que horas que eu posso buscar? Aí depois ela falava, hoje a minha filha vai 8h40. Que horas que eu posso buscar? Até que chegou um momento em que eu falei para ela que ela poderia buscar às 9, pois a aula era de 8 às 9. Da forma que eu falei, ela conseguiu entender, porque ali eu dei a opção dela passar o horário para 9 às 10. Só que ela não quis. Ela falou que ela deixava a menina dela lá, né, a filha dela, e ia para academia naquele horário. Então eu falei, olha, às 9 horas eu preciso dar atenção para os meus alunos de 9 horas. Se você quiser deixar ela aqui esperando, não tem problema algum, mas não vai ser um tempo de aula. Então essa mãe, ela percebeu que esse tempo que ela enrolava um pouco, quem estava perdendo era a própria família. Eu estava ali, eu estava disponível para atendê-la desde as 8 da manhã, e não era minha responsabilidade aumentar esse horário porque a criança não acordou ou porque a mãe quis levar no horário da academia. Aí foi até por isso que eu mandei mensagem, porque eu fiquei preocupada, né? Porque ele não é de faltar, geralmente você sempre dá um recado, mas aí a gente vai ter que pular o dia de hoje, tá bom? Para não ficar tão tumultuado o horário dos outros alunos. E aí, precisando também de alguma coisa, ou se esse horário das 2 horas não estiver funcionando, você me avisa também, que aí para semana que vem a gente troca, tá? É só mesmo porque para a gente manter também a organização aqui para os outros meninos, mas aí, se tiver muito apertado para vocês, a gente dá um jeito de trocar de novo. Isso aí não é problema não, tá bom? Descansa, viu? E melhoras.
Percebe como eu digo que a criança está sendo prejudicada e eu deixo muito claro que após o horário dela, eu tenho horário com outras crianças? A mãe conseguiu perceber que eu não estava ali como babá ou como rede de apoio enquanto ela fazia outras atividades. Eu estava ali como profissional e eu ainda tinha compromisso com outras famílias. Hoje, a minha sala, ela tem uma sala de espera. Então, eu tenho esse ambiente em que se a criança chega mais cedo, ela vai aguardar, e que se o pai demora a buscar, ela também vai aguardar do lado de fora. Hoje em dia, com as famílias que eu tenho, os alunos que eu tenho, alguns estão comigo desde que eu comecei, essa cultura da organização de horários, ela já é muito clara. Então, vamos supor que a mãe me manda uma mensagem e fala, olha, eu vou atrasar porque o meu marido teve que ir ao médico e nós estamos aqui ainda. Eu falo, sem problema, ele está te aguardando ali na salinha de espera. E pronto. A mãe entende que ele está ali seguro, que não vou mandar ele embora, que está tudo bem ele aguardar um pouco, mas que não é um período de estudo. Oi, Cristina, tudo bem? Bom dia, não tem problema nenhum não, tá? Aqui, antes de chegar na minha sala, já do lado de dentro do portão, eu tenho uma salinha de espera. Então, ela pode ficar guardando lá, tem uns puffs, tem um sofazinho. Não me atrapalha em nada, porque a sala fica um pouquinho antes da entrada da minha sala de aula mesmo. Aí ela fica guardando lá, pode deixar assim, não tem problema. A comunicação, quando você é dona do seu próprio negócio, ela é a maior arma que você tem. E eu te falo isso porque no início eu me rendia a várias coisas: desconto, aula extra, reposição de aula no sábado, mudança de horário, porque eu não conseguia me posicionar muito bem. Quando a gente começa, é normal a gente ter medo de perder os alunos, é normal a gente achar que aqueles 5 ali que a gente tem são os únicos que tem, que a gente nunca mais vai ter nenhum aluno, então a gente começa a aceitar qualquer coisa, porque qualquer coisa é melhor que nada, né? Mas não é. A demanda pelo reforço, ela está sempre crescendo. E um cliente que te dá dor de cabeça, ele vai te custar muito caro, e eu não estou falando só financeiramente. Pode ser que esse aluno que está ali aguardando e que você continuou dando atenção para ele, prejudique a sua relação com o outro aluno que chegou no horário, pode ser que prejudique a sua relação com aquela família que está sempre ali presente, chegando no horário e levando o seu trabalho a sério. Trabalhei em uma escola uma vez e a diretora de lá, ela sempre me disse, o aluno ruim, ele tira os alunos bons. Eu não estou falando que a pessoa é ruim. Eu estou falando desse aluno, né? Claro que não é a criança, ela não tem essa responsabilidade, mas a família ali, a família que te dá esse trabalho, que te dá uma atenção extra, que te deixa cansada, ela vai fazer com que você prejudique a sua relação com todos os outros alunos e famílias boas que você tem. Então, eu vou te falar 3 coisas que você deve fazer para você evitar de ter esse problema. Caso você não possa ter uma sala de espera, né, um espaço separado para essa criança ficar. A primeira coisa vai ser você mandar uma mensagem para essa família que está sempre atrasando. Se você puder colocar um horário mais tarde, você vai oferecer esse horário. Se você não puder, você vai mandar uma mensagem muito educada, mas explicando a situação. Então, você vai falar isso com a família. Olha, o fato de você trazer ele atrasado não vai aumentar o período da aula. Se ele chegou atrasado, ele vai ter 20 minutos de aula, ou meia hora, ou 40 minutos. E aí você começa a falar, olha, a gente não conseguiu fazer tudo, porque você chegou atrasado. E depois desse horário eu precisava fazer as atividades com os meus outros alunos. O segundo ponto é você também deixar isso claro para a criança. A criança, ela também precisa entender a rotina dela, ela também precisa ter a responsabilidade de saber o horário de estudo, de chegar com o material organizado e de se comportar também se ele ficaria aguardando um pouco. Então, terminou a aula da criança, você vai falar, oi, olha, o meu outro aluno chegou, eu vou precisar dar uma atenção para ele, você pode ficar aqui nessa mesinha jogando um joguinho, mas agora eu vou dar atenção para esse horário. E a terceira coisa é você pensar se realmente compensa você continuar com essa família no seu trabalho. Você precisa aprender a se posicionar como empresa. Se tem uma empresa em que o cliente não paga, que ele só atrasa, que ele só dá problema, que ele não te trata bem, você continuaria dessa forma? Você acha que essa empresa continuaria com esse cliente? É claro que não. Então você, como empresa, como uma professora de reforço, você também precisa ter a organização da sua sala muito bem feita. Quando a gente não se posiciona, as pessoas continuam achando que nós somos rede de apoio, que nós somos babá, principalmente quem ainda atende em casa. As pessoas tendem a achar que ali, como a criança está segura, elas não precisam se preocupar, ou por ser na sua casa é como se fosse uma coisa informal, então tanto faz a hora que levar, e não é assim. Então eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Lá no meu Instagram você também pode acompanhar, eu dou várias dicas por lá, faço outros vídeos como esse, e além disso tem os outros vídeos aqui do canal que você pode assistir. São temas muito importantes, geralmente como esse, perguntas que eu recebo, perguntando como eu faço, e aí a gente se vê no próximo vídeo.